Bom, vamos direto ao ponto nessa análise de hoje. A ideia aqui é construir uma ponte, sabe? Uma conexão contínua entre duas forças que parecem completamente opostas, mas que na verdade ditam o ritmo da vida de qualquer um. De um lado, a gente tem aquele ato super prático e racional de planejar o futuro. Do outro, a nossa profunda necessidade psicológica de encarar o caos interno. É uma jornada e tanto que vai dar mais pura lógica até a destruição total. Como o planejamento das nossas metas se conecta com as nossas sombras mais profundas? Bom, essa pergunta é o grande guia da nossa exploração. No fundo, é muito claro o desejo humano de segurar as rédeas da própria vida, né? A gente quer ter o controle. Mas o material que estamos analisando revela como essa tentativa de controle lógico, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, bate de frente com o submundo imprevisível e vulcânico da existência humana. E o mais fascinante é notar como esses dois mundos colidem e, por incrível que pareça, se complementam. Parte 1. Preparando a mente, dominando a energia racional. E para entender essa ordem mental, o foco inicial do material recai sobre a energia astrológica de Mercúrio, especialmente ali na transição para o signo de Gêmeos. Segundo as fontes, esse é o momento ideal para cultivar o foco racional. E esse número 3 na tela, ele marca as chamadas horas mágicas de Mercúrio, que acontecem sempre às quartas-feiras. As janelas perfeitas para começar a abrir o campo mental são exatamente às 6 da manhã, à 1 da tarde ou às 8 da noite. Escolher um desses 3 horários é o ponto de partida para estruturar o que se quer conquistar. Para canalizar essa energia, existe todo um ritual quase metódico, com um nível de detalhe lógico impressionante. Funciona assim: ferve-se a água com erva doce. Mas, detalhe importantíssimo, a mistura precisa ser mexida com uma colher de pau, nunca de metal. O metal atrai a energia de Marte, o que bloquearia todo o processo. Além disso, vestir roupas claras, usar óleo essencial de limão siciliano, acender uma vela amarela e colocar para tocar obras de Mozart, Beethoven ou Bach ajudam a ancorar a mente. Feito tudo isso, o próximo passo prático é escrever até 3 grandes metas. E aqui a gente vê uma diferença brutal, sabe? A diferença entre ter só um desejo vago e usar esse poder analítico, essa energia mercurial, para criar uma linha real de controle. Não dá para simplesmente jogar no ar, quero fazer faculdade de história. A energia racional exige quebrar isso em passos concretos, pesquisar vestibulares, colocar prazos específicos no calendário, estipular aquele investimento de R$ 300 por mês. É tirar o sonho das nuvens e transformar num plano palpável ali no papel. É a mente trabalhando a todo vapor, tentando prever e organizar o futuro. Parte 2. A descida inevitável. O ponto de virada do caos. A grande questão é que, apesar de todo esse planejamento lógico minucioso, das planilhas perfeitas e dos rituais para organizar a mente, a vida tem uma força própria. Ela impõe uma descida inescapável. Como o material de origem aponta também, mais cedo ou mais tarde você vai passar por aquilo que o Jung chama de noite escura da alma. E não importa a religião, o saldo na conta bancária ou o quão bem traçadas estão as metas. Uma doença inesperada, uma dívida repentina, um conflito pesado, essas coisas vão invariavelmente arrastar qualquer pessoa para o meio do fogo. E aqui que entra o conceito de catábase, a descida ao submundo. Sob a perspectiva da psicologia de Carl Jung, essa queda em direção ao caos interno, a esse inferno pessoal, não é um castigo cósmico, tá? Longe disso. É, na verdade, a contraparte absolutamente necessária de todo aquele planejamento lógico inicial. A mente racional tenta prever tudo, tenta engessar a vida, mas a catábase é justamente o colapso desse controle. Jung via essa descida como um processo existencial e purificador indispensável. Pense nisso como uma fogueira. O velho eu, cheio daquelas certezas, planilhas e rituais de controle que a gente acabou de ver, precisa queimar. Esse ego hiperestruturado precisa ser desconstruído para que do outro lado do fogo a verdadeira transformação aconteça. Parte 3. O mito de Inanna, a alegoria do desmascaramento. Para ilustrar perfeitamente essa dinâmica psicológica da descida, o material traz o mito antigo da deusa suméria Inanna. A história conta que ao descer para encontrar a irmã Ereshkigal, a Senhora das Sombras, Inanna, que era uma rainha superpoderosa, precisa passar por 7 portais. E repare na sequência, a cada porta algo precisa ser deixado para trás. A coroa, os véus, as vestes reais, até que ao chegar no 7º portal, ela entra no submundo completamente despida e de joelhos. O grande aprendizado dessa alegoria é que sobreviver nas profundezas do nosso próprio caos exige o descarte metódico, doloroso às vezes, de absolutamente todas as camadas de orgulho e status. Parte 4. O encontro com a sombra, integrando a essência. Trazendo essa alegoria de Inanna para os dias de hoje, a descida ganha novas formas, né? Pode ser a perda de um emprego, o fim de um relacionamento longo,
o colapso de uma certeza fundamental. E o encontro com a sombra exige abandonar as nossas joias e coroas modernas, o ego, os títulos formais que a gente adora ostentar, a preocupação excessiva com o que a sociedade espera de nós, o apego aos bens materiais, os preconceitos rígidos e, principalmente, a ilusão gigantesca de que temos o controle total. O material é muito enfático ao afirmar que recusar abandonar essa bagagem pesada só torna a queda mais excruciante. Por quê? Porque as sombras internas punem severamente qualquer falta de humildade. E o contraste dos resultados gerados por essas duas posturas é gritante. De um lado, quem nega a própria sombra, quem se agarra com unhas e dentes às ilusões do ego durante uma crise, acaba sofrendo uma punição brutal pela própria resistência psicológica. A dor literalmente se multiplica. Em contrapartida, quando existe uma entrega humilde, quando os joelhos se dobram perante o caos e a pessoa aceita o processo terapêutico sombrio de autodescoberta, a história é outra. O resultado é uma clareza imensa, uma transformação holística que propicia um alinhamento genuíno com o verdadeiro potencial humano. Para amarrar tudo o que vimos até aqui, a mensagem central dessa análise reside numa dualidade fascinante. Uma vida plena exige sim a energia racional. A gente precisa usar a mente lógica, focada para estruturar caminhos, planejar investimentos e definir metas com clareza. Mas ao mesmo tempo exige a profunda sabedoria psicológica de saber que a ordem é sempre temporária. Quando o fogo inevitável da catávase chegar, destruindo a estrutura que a mente tentou fixar, a única forma de sobreviver e evoluir é ter a coragem e, acima de tudo, a humildade de soltar as amarras do controle e abraçar a própria sombra. Quem somos nós quando todas as nossas máscaras são retiradas? Afinal de contas, essa é uma jornada de construir para depois desconstruir. Quando a estrutura lógica desaba, quando a crise leva embora os títulos, as posses e aquele orgulho inflamado, o que é que sobra no fim do dia? Fica aqui essa provocação para uma profunda reflexão sobre a nossa natureza mais autêntica, aceitando que a luz do planejamento e a sombra do caos vão estar sempre andando juntas. E assim, encerramos a nossa exploração de hoje.